Olá, eu sou Cecília Morim, você está ouvindo Carta Amazônia. Carta Amazônia, o podcast das multivozes. Hoje apenas eu estou na mesa, nosso companheiro, o Adson Ferreira, não pôde participar, então vamos seguir hoje com esse papo só com as manas, né? E hoje eu estou recebendo aqui a Joyce Cursino, que ela é multiartista, ela também é comunicadora, jornalista, faz parte do Negritar Filmes e Produções e muitas outras coisas que eu acho que é melhor ela mesma falar um pouco sobre o trabalho dela. E nós estamos também recebendo a Áurea Helena, que ela é graduanda do curso de Direito da Universidade Federal do Pará. E ela é voluntária de um projeto muito incrível de extensão e letramento racial, que a gente inclusive está aqui com essa cartilhazinha incrível, né? E ela trabalha em várias outras coisas também, que as pretas são muito potentes, né? E a gente vai ter um papo aqui hoje sobre a construção da identidade negra amazônica. Então, muito obrigado, fiquem por aqui, curtam o nosso programa, escute até o fim e vamos juntos debater esse tema muito relevante, não só para a comunidade negra, mas eu acho que para todo o Brasil. Eu acho que a temática negra não deve ser debatida apenas dentro da nossa bolha, né? Ela tem que ser debatida principalmente levada para fora, né? Porque eu acho que para se combater o racismo, principalmente a gente precisa envolver o branco nesse debate, é o meu ponto de vista, né? Mas hoje aqui a gente vai falar sobre identidade negra, né? E aí, para começar, né, eu queria agradecer, muito obrigada por terem vindo, né? Por favor, os microfones estão abertos para vocês falarem com a gente. Vamos lá, então, olha, prazer estar aqui, licença para chegar, para estar, assim, é sempre uma honra, assim, conhecer de perto, né, pessoas que a gente já dialoga e que estão na mesma luta que a gente, né, no combate aí ao racismo. E aí eu tô aqui, eu faço parte da Negritar, né, eu sou fundadora e idealizadora da Negritar, diretora executiva, e a Negritar é uma organização de pessoas negras, né, que atua na Amazônia por meio da comunicação, da arte, no intuito de expandir, de narrar, né, as nossas próprias narrativas, a narrativa do povo preto, do povo periférico, do povo amazônico, justamente aí para fortalecer as nossas identidades por conta desse processo de colonização que a gente vive aí há mais de 500 anos, né? Então, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Acho que vai ser um papo genial. Também estou muito feliz de estar aqui. Agradeço, né, o convite que me foi feito. Fico muito feliz e realizada de vir até aqui e falar sobre as produções que o grupo está fazendo e também debater esse assunto que me é tão caro, que é justamente essa questão da identidade amazônica, principalmente da identidade feminina amazônica, né? E de entender realmente como a gente se encontra nessa sociedade que nos provoca tanta dor, né, e tantas agressões e violências. E é muito bacana estar participando de uma mesa só formada por mulheres e mulheres tão fortes e potentes. A gente pôde conversar um pouquinho e se conhecer e se entender. Então, estou muito animada, muito feliz. Para a gente começar o nosso bate-papo, a gente tem 1 hora para conversar e falamos muito. A gente tem que conversar há horas. Para a gente começar esse bate-papo, né? A gente queria falar um pouco sobre o colorismo, o embranquecimento. A gente sabe que houve no Brasil, né, desde muitas décadas, desde que houve, na verdade, a abolição da escravidão, começou uma política de embranquecimento da população brasileira, né? E que ela resultou no colorismo e tantas outras coisas. E aí eu queria que a gente falasse um pouco sobre isso, né? Para começar, eu queria que a Áurea falasse um pouco para a gente sobre como essa política de embranquecimento, né? Ela atuou para que hoje muitos negros não se identificassem como negro, como ela contribui nessa percepção da identidade negra. Bom, partindo de uma construção histórica, né, a gente tem o embranquecimento da população negra como uma forma de política do Estado.
A gente sabe que foi uma política de higienização e ela foi colocada no imaginário social como algo comum e normal, né? A gente tem a obra do Gilberto Freire, né? Casa Grande Senzala, que vai normalizar aqui o que ocorreu, né? O Estado ele vai falar que os brancos eles devem vir e reproduzir com as mulheres pretas que aqui já estavam, para que os filhos e esses descendentes fossem todos de pele clara, tivessem traços, né, europeus, traços brancos, e a sociedade ela vai engolir isso de bom grado até certo ponto, né? Então o colorismo ele vai se formar dessa forma, que os descendentes desses negros que fossem de pele mais clara não sofressem tanto racismo quanto os de pele retinta. A gente tem aquela obra famosíssima que é vista em todos os livros de história e geografia, que é de uma mulher preta retinta, olhando para os céus e agradecendo que o seu neto nasceu de pele clara, enquanto que a sua filha já é uma mulher parda, né? Que é uma mulher já embranquecida. Então, a gente tem essa construção que vai ser difundida pelo Estado brasileiro como uma coisa que vai ser normal, ela vai ser normalizada, e a gente começa a questionar só recentemente. Então, é uma política que ela vai ser imposta até ali meados da década de 80, até certo ponto, mas que ela permanece por conta de obras que durante muito tempo foram utilizadas como referência, como a Casa Grande Senzala, mas que hoje em dia a gente já consegue ter a consciência, né, e a consciência negra, de questionar tudo isso e de entender como é que todas essas práticas elas vão deixar legados até hoje. A gente percebe isso, né, no dia, até hoje, né, que essas políticas elas acabam sendo um pouco educativas, né? As pessoas vão aprendendo que é assim. Você ouve, você precisa clarear o sangue da família. Até hoje essas vozes repercutem, né? E você, Joyce, já dentro da tua trajetória, né? O que tu percebeste em relação a isso? Primeiro que quando a gente traz esse debate para o território Amazônia, né, a gente precisa colocar uma lupa sobre a questão do território, né? Porque a gente tem realmente uma região que ela é considerada a periferia da periferia do Brasil, né? E a partir disso, esse processo de embranquecimento ele vai se dar ao longo do tempo também como um embranquecimento das pessoas que estão mais à margem desse centro de poder. Então, as pessoas negras da Amazônia, do norte do Brasil, Nordeste também acaba incluindo aí, as nossas intelectuais, as nossas artistas, as nossas pesquisadoras, a nossa ciência, isso não foi difundido. Para mim, isso é reverberação dessa política de embranquecimento, né? E associada essa questão do racismo ambiental também, por estarmos Sim. aqui. Então, a gente tem, desde esse movimento da abolição da escravatura, o movimento negro se fazendo presente por meio dos quilombos, né? E esses quilombos formados aí por negros indígenas, onde vão constituir resistência, onde vão constituir outras identidades também a partir desses encontros, né? Inclusive refletido na nossa forma de ser, estar e manifestar a arte, né? Tá no carimbó, tá na ginga, tá no, né? E tem Sim. várias manifestações dessas da nossa cultura aqui negra da Amazônia. E a gente vê assim uma negação do negro da Amazônia para o Brasil. Então, quando se tem aí ao longo dos anos a difusão do pensamento negro, da consciência negra, a gente consegue citar vários intelectuais que estão no eixo Rio, São Paulo, Brasília, mas o Brasil tem dificuldade de olhar para a sua negritude no norte do mapa. E para mim, isso ainda é reverberação dessa política de embranquecimento nos dias atuais. E aí, acrescentando aqui que a gente tem Zélia Amador de Deus, a gente tem Maria Malché, a gente tem Flávia Ribeiro. A Flávia já esteve no nosso programa, inclusive. Incrível, mulher, potente. Intelectuais, realmente pensadoras, educadoras, professoras, artistas negras a gente tem, só que isso foi invisibilizado ao longo do processo. A gente vê assim que o negro ele já é invisibilizado,
né? De onde ele for, já é mais difícil para ele conseguir, né, ter voz, que ele conseguir mostrar o seu trabalho, seja na arte, seja no jornalismo, seja na televisão, né, onde for, né? Você vê que os negros são contados, né? Mas o negro nortista é pior ainda, porque o Brasil ainda vê o norte como uma colônia, né? Eu costumo dizer que a sensação que tem é que o norte é uma colônia do Brasil, tá entendendo? Não é o Brasil. É uma colônia do Brasil, que eles vêm aqui, tiram, né, a matéria-prima e vão embora, como se não existissem pessoas, como se não existissem intelectuais, como não existissem pensadores, e nós temos tudo isso aqui na nossa região. Temos pessoas incríveis, né? A UFPA está aqui para provar tantos pesquisadores incríveis que nós temos, que podem fazer realmente diferença, mas que o Brasil não olha e não nota. E é a maior universidade do norte, né, desse país, e assim, é Sim. uma negação, é um racismo escrachado mesmo. Sim, sim, sim. Isso aí a gente percebe claramente, né? E aí, voltando aqui na questão da identidade, eu percebo assim que para cada pessoa, né, a forma como se identifica como negro é diferente, né? Eu vou contar como eu estou como mediadora, mas eu vou falar rapidinho assim. Eu percebi que eu era negra, eu acho que eu tinha uns 3 anos, né? Foi a primeira vez que eu sofri racismo, eu tinha uns 3 para 4 anos. Eu lembro benzinho que a minha família, a parte de pai, tinha algumas pessoas brancas. E eu lembro que eu passei, eu não entendia porque sempre um dos meus primos ficavam falando coisas para mim. E aí eu passei uma vez, eu tinha uns 4 anos. E o meu primo falou, né? Ah, aquela pretinha, né? E eu fiquei com aquilo assim na minha cabeça. E aí foi que eu fui perceber que a minha cor era diferente. Eu estava sendo tratada diferente por causa da minha cor, que era diferente. E a partir daí eu comecei a perceber várias situações de racismo, de ter sido chamada de preta, de tucum, de tantas outras coisas por conta da minha cor. Mas a percepção enquanto negra, enquanto pessoa de direito, eu só fui ter na academia. É essa a diferença, né? Porque até então você se percebe negro, mas você percebe como se for um negro, você é inferior ao branco. Mas como eu fui perceber que eu era uma pessoa negra, mas sujeita de direito, por ser negra, eu já estava na academia. Eu queria que cada um de vocês mostrasse como foi para vocês esse processo também de identificação. Começando pela Áurea. Bacana tu falar isso, que tu te entendeu como uma pessoa de direito, né? Uma pessoa negra de direito na academia, porque tem uma coisa que a gente debate muito, inclusive foi uma fala do Heitor Moreira num dos últimos eventos que a gente participou junto, de que a pessoa negra, quando ela chega na academia, ela já tem o conhecimento. Ela já tem esse conhecimento que lhe é imposto durante a sua trajetória de vida. Então, para mim, eu venho de uma família muito humilde, mas que conseguiu uma ascensão financeira enquanto eu era muito nova na minha vida. Então, eu tive a oportunidade de ter acesso a locais embranquecidos e acesso a locais altamente privilegiados. Então, para mim, essa consciência, ainda que quanto somente pessoa negra, veio muito tardiamente na vida. Veio quando eu tive a oportunidade de participar de um grupo de estudos, né, onde uma prima minha me convidou, e eu comecei a identificar nas falas dela. Naquele momento eu estava como ouvinte no grupo, então eu realmente utilizei aquele tempo para aprender e ouvir. Eu pude identificar em como as situações por as quais aquelas mulheres que estavam no grupo participaram eram parecidas com a minha vivência. Mas eu só não identificava o racismo que existia na palavra e nas ações das pessoas. Então, eu participei de vários espaços que eram privilegiados, e por eu estar nesses locais privilegiados, eu sentia que o racismo não me atingia. E quando elas começaram a contar a vivência delas, eu percebi que todas as situações que elas pontuavam, eu já tinha vivido. Eu só não identificava aquilo enquanto racismo. E aí, finalmente, quando eu pude adentrar a academia, eu ainda adentrei em um espaço que é altamente elitista, altamente excludente,
e altamente embranquecido, que é um dos cursos mais concorridos e mais embranquecidos da Universidade Federal do Pará, que mesmo sendo uma universidade plural, ainda é uma universidade muito embranquecida, que foi o curso de Direito. Então, quando eu entrei e eu olhava para os meus colegas de classe, eu percebia que mais da metade da minha sala não se parecia comigo. Eu conseguia contar nos dedos de uma mão quem parecia comigo, quem era igual a mim ali naquele espaço. E aí eu tornei as minhas percepções de vida antes da academia e já na academia como o foco da minha pesquisa. E o foco do meu debate enquanto ser social e ser político, para entender realmente tudo isso. Então, a minha descoberta enquanto mulher negra se deu nesses 2 pontos que foram pontos basilares para minha identidade enquanto mulher negra. Então, Começou a fazer sentido, aquelas coisas, começou a fazer percepções sentido. que tinha. Aqueles sentimentos que a gente tem, que as pessoas falam besteira. Aqueles sentimentos se tornaram palavras, se tornaram termos acadêmicos que eu pudesse usar para me referir às violências que eu estava sofrendo na minha vida cotidiana. Que era ser seguida em lojas de departamento, mesmo tendo poder de compra. Que era ser seguida no supermercado, que era ser olhada diferente enquanto eu entrava, espaços que as pessoas não achavam que pessoas negras deveriam ocupar. Aeroportos, salas de até mesmo salas acadêmicas, né? Então, esses espaços que são destinados e são feitos para as pessoas brancas era quando eu podia identificar. A gente tá metendo o pé, né? Entrando aí. Eu sempre digo assim, eles não abriram os espaços pra gente, não. A gente tá metendo o pé e tá entrando e tá tomando esses espaços, porque a gente também merece estar lá. Com certeza. Bom, eu acho que ao longo da minha vida, assim, por ser filha de empregada doméstica, né? Esse termo, enfim, é ultrapassadíssimo, mas trazendo essa realidade. A gente vai abrir, eu posso continuar? E tu recomeça. Tá bom. Vamos lá. Então, eu tenho uma vivência, assim, de acompanhar a minha mãe ali trabalhando como empregada na casa de pessoas brancas. Então, eu fui a filha que muitas das vezes não tinha com quem ficar e eu ia para esse espaço, assim. E para mim, assim, era muito visual mesmo o contexto, né? De classe, de raça. E se dava nas relações de infância ali, que eu acho que por isso que me marcou tanto, sabe? Essa questão. Só que assim como vocês, naquele momento eu não sabia o nome, eu não sabia porque tinha uma patroa da mamãe que pegou a tesoura e cortou o meu cabelo. Quando a minha mãe foi pro supermercado, sabe? Eu sabia porque ela me beliscava quando eu brincava com as crianças da casa. Eu não sabia, eu não entendia o tamanho da violência, assim. Eu só pensava que tinha alguma coisa de errado comigo, assim. O que é que tem de errado? Por que que ela cortou o meu cabelo? Se ela fazia carinho e dizia, ai, não, 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 sabe? E nesse lugar da maldade mesmo, né? De ter um repúdio ao que é diferente As da características que tu tem estética. negra, né? E eu já era falante e lia, e aí até o fato de ser pra frente, de ser comunicativa, tipo assim, não se espera isso de uma criança negra, né? Se espera que ela vai ficar ali colhidinha, ela vai passar despercebida, e eu sempre fui muito e com isso as porradas da vida, né? Tipo, crescendo e dizer, gente, por que que as pessoas estão reagindo assim? A minha presença só, assim, enquanto criança, incomoda nesse espaço, né? E nesses espaços, não só brancos, mas escravocratas mesmo, né? Que tem o quarto da empregada, que tem uma estrutura ali, de escravidão. Então, percebi muito isso, assim, ao longo da vida, mas a virada de chave foi quando eu passo a ir pro cinema, né? Eu fui escalada para ser atriz de uma série de TV nacional chamada Squat na Amazônia e eu fui a protagonista dessa série. E aí
as pessoas, a protagonista é negra, tipo, transformaram numa coisa, num evento. Gente, tá, sabe? Tipo, parei para me olhar, entender o que representava isso, porque tinha tanta gente no meu. Você é inspiração. Tipo assim, inspiração para quem? É que você me representa. Inspiração Tipo, para outras, representar. pra nós. Gente, representar o quê? Eu só vou fazer aqui um filme e tal. Fiquei sem entender. E aí vieram os dados, né? As estatísticas, né? Naquele ano, em 2016, o GEMA lançou uma pesquisa, 0 diretoras negras fazendo filme com grana no cinema, 0 roteiristas negras trabalhando com isso, tudo era na guerrilha, quer dizer, existia um mercado, a gente tem aí, enfim, Camila de Moraes, a gente tem a Glenda Nicásio, a gente tem uma série de mulheres cineastas que estão, né, que vieram antes, que estão fazendo aí um trabalho incrível, porém, elas não estavam no mercado, elas não estavam dirigindo e ganhando com isso. É sempre aquilo de fazer na raça, né? Fala que é o cinema de fazer na raça. Quando eu me dei conta disso, que foi durante um projeto, né? Que foi a primeira temporada da websérie Preta, dirigida pelo Lucas, ele me chamou, ele falou, olha, seguinte, já que tu tá entrando de cabeça nisso, não vai ser só atriz, não, vai ser roteirista, E aí eu já acabei produzindo a trilha sonora também. Na época eu consegui fazer parceria com a Led de Luna, com a Xênia França, né? A primeira temporada, assim, a trilha sonora da primeira temporada da websérie tem um time, assim, muito forte de mulheres, assim, de todo o Brasil. E a Thais Padu que fez a trilha sonora original. Então, aquele para mim foi o primeiro movimento de choque, né? De eu entender muitas coisas que aconteceram na minha vida. E eu reagi imediatamente. Eu falei, não, tu vai enegrecer, a gente vai negritar. Aí idealizou negritar. Aí surge esse impulso de criar, de abrir um caminho onde nós iríamos nos conectar por meio do mercado negro. A gente vai criar o nosso mercado aqui, a gente vai criar o nosso sistema e a gente vai rodar as nossas narrativas, as nossas histórias, a gente vai colocar a nossa cara para que não seja só uma representação. Eu não quero representar, até porque não dá para representar, né? Nós somos muito plurais, nós somos muito diferentes. E sentir o peso dessa representatividade foi o seguinte para mim, tá, eu tenho isso aqui, mas o que eu vou fazer com essa representatividade, né? E a Negritar é uma resposta disso, sabe? De toda essa coisa que chegou para mim, sabe? Esse chamado. E é o que a gente vem construindo aí, continua só multiplica. E é importante isso que tu está falando, isso vem muito do que nós aqui dentro do Carta Amazônia queremos fazer. Porque quando o Carta Amazônia surgiu, ele surgiu como um jornalismo, um veículo, né, de jornalismo para falar da Amazônia. Depois a gente não queria falar de meio ambiente apenas, a gente, vamos falar de tudo de Amazônia. Depois a gente foi entender que, na verdade, aqui no nosso território, tudo está misturado, né? O meio ambiente perpassa por todas as outras temáticas. Então, a gente acredita que hoje a gente faz um jornalismo socioambiental, que tudo está interlaçado, né? E aí depois a gente foi pensar, caramba, somos um veículo de 3 pessoas pretas, né? E a gente tem que colocar isso, né? A gente tem que assumir essa identidade também no nosso veículo. Fomos idealizados, um projeto que está tocado por 3 negros amazônidas. Então, inclusive, esse episódio aqui é para lançar essa nova cara do Carta Amazônia enquanto um veículo, né, só de jornalismo socioambiental negro amazônico. Porque a gente fala sobre as identidades negras e, como tu falaste agora, plurais, né? Não é só uma identidade, identidade negra, não. São várias identidades que são formadas, né? E que a gente, durante muito tempo, houve um apagamento das nossas histórias, né? E que agora a gente tem feito essa retomada, buscado entender, conhecer de onde nós viemos, quem foram nossos antepassados, nos reconectar com a nossa ancestralidade e construir essa identidade. E isso é importante para nós enquanto indivíduos. E dentro disso, eu queria perguntar para vocês em relação, né, à educação, né? Eu estava lendo recentemente que durante muito tempo, para nós, negros,
foi negado o direito à educação. Existia até leis no Brasil para isso, né? As leis que diziam que o negro não poderia ir à escola, né? Comparando, inclusive, o negro com pessoas que tinham doenças contagiosas. Era como para o Estado o negro era visto, né? Então, o negro era mesmo... mesma lei que dizia que a pessoa que tinha uma doença contagiosa não podia ir para a escola, era a mesma lei que dizia que o negro também não podia ir, para ver como o Estado enxergava, né? E aí eu queria falar com vocês como vocês acreditam que essa educação negada durante tanto tempo, né, contribuiu para que hoje exista tanto dificuldade de alguns negros de se assumirem enquanto negros ou de entenderem, inclusive, né, as lutas do movimento negro, porque vou te ser sincero, às vezes me dá uma tristeza quando eu vejo alguns negros questionando cotas, questionando políticas afirmativas, questionando inclusive racismo, né? E aí eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso, como essa educação negada durante tanto tempo e quando se dá acesso, a gente sabe que uma educação branca contribuiu para que esse processo. Bom, para mim, falar de educação nesse momento, né, da minha trajetória acadêmica, é falar do projeto de letramento racial. É entender que justamente essas leis que impediram os negros de ter acesso à escola e de ter principalmente acesso à terra vão impactar o ensino até hoje em dia. É eu entender que eu posso entrar dentro de uma sala de aula, olhar para a maioria de alunos negros, principalmente em escolas públicas, e perguntar para eles se eles entendem o que é cota, o que é racismo, e eles virarem para mim e falarem que não entendem. Então, essa questão da educação, principalmente na perspectiva da educação amazônica, né, vai ser muito importante o desenvolvimento de projetos como o letramento racial. A gente vai, de fato, para a sala de aula debater educação, debater racialidade, debater racismo e discutir com eles, com essas crianças que vão de 11 anos de idade até os 17, se eles entendem o impacto que eles sofreram de tudo isso. E para que eles entendam que as coisas que eles estudam em história vão muito além do livro didático que eles têm na mão. Para eles entenderem a realidade e a seriedade desses temas dentro da perspectiva da realidade deles. A gente vai para escolas que principalmente ficam na periferia de Belém. Então, são escolas que sofrem desde questão de realmente não terem data show para a gente fazer as nossas apresentações, até não terem ventilador e ar-condicionado dentro da sala de aula para os alunos. Então, essa questão vai falar do racismo, que é o racismo estrutural e o racismo ambiental que a gente também tem, que é relegar a população negra as piores estruturas e o impedimento ao acesso de estruturas melhores. Então, assim, o trabalho que a gente tem desenvolvido é um trabalho incrível, né? O projeto Letramento Racial, ele é um projeto de extensão da UFPA, então eu sempre digo na sala de aula para os meninos e para os nossos alunos que a gente está tirando o conhecimento dos muros da universidade, que a gente está, de fato, realmente levando para eles o que a gente está estudando e aplicando. E entender e fazer eles entenderem que eles não são sujeitos a serem estudados, e sim sujeitos capazes de estudo daquilo. Então é muito bacana. E a gente é coordenado pela professora Sandra Sueli, né? Sandra Sueli Lurini, que é a primeira vice-diretora do programa de pós-graduação em Direito, vice-diretora negra, né? A primeira vice-diretora negra do programa de pós-graduação de Direito. E aí é isso, a gente vai para a sala de aula, ensina para os meninos os conceitos e também a realidade de tudo isso, para que eles conheçam a história do nosso povo e entendam como é que eles podem utilizar o conhecimento para mudar a realidade deles e as pessoas em volta deles. E o conhecimento empodera, né? Demais, demais. Talvez por isso eles tenham medo de nos dar o conhecimento e a educação. É o que tiram da gente, na verdade, né? Assim, é como se eles quisessem atacar a nossa base, né? É por isso que projetos de educação são tão importantes e tão libertadores, né? De fato. A Negritar faz um processo de laboratório, né? Para criar as obras audiovisuais e todas as nossas temáticas vão falar
do tema da afro-religiosidade, por exemplo, vai falar sobre a questão do extermínio da juventude negra, vai falar sobre a mulher solo, a mãe solo, vai falar sobre as chefes de família. Então, desde o início do processo, a gente tem debates de construção com diversos atores e atrizes ali, né, que vão ajudar a construir essas obras. E quando a gente termina as produções, a gente faz circuitos nas universidades, nas escolas, faz debates, né? Para além disso, tem o Telas em Movimento também, que é um projeto de impacto socioambiental, que inclusive hoje recebeu medalha de honra por ser considerada um patrimônio cultural de Belém, né, da Câmara Municipal. Que é onde a gente constrói uma obra com a comunidade. E a comunidade fala, a comunidade é protagonista daquela história no roteiro, na produção, no elenco, né? Então, eles vão denunciando e vão fazendo a defesa dos seus territórios a partir da construção dessas identidades, dessas relações que a gente constrói nas vivências, assim. E o resultado é muito bonito, porque é um legado, né, para aquela comunidade. E essa discussão, ela passa a ser vista desse lugar, né, do lugar do cinema, da sétima arte, do próprio festival, que a gente faz sempre uma culminância ali com música. Então, a gente traz essa outra faceta também, a faceta da celebração, né, a faceta de chegar no território e dizer assim, olha, dá para ser uma pessoa negra e dá para ser feliz, né? Sem desviar aqui do que a gente precisa pautar enquanto sociedade. Lembro que tu falou ainda agora que quando tu começaste o trabalho, algumas pessoas olhavam para ti, ai, que bom te ver aqui, tu é referência, né? Referência de quê? Mas é importante essa referência, é importante que eles possam ver, ó, advogada, né? Você é uma comunicadora, artista, multiartista, eu enquanto jornalista negra, é importante que as crianças que estão vendo, os adolescentes que estão se formando, nos vejam, porque eu sou mais velha, eu já tenho quase 40 anos, e eu posso dizer que eu não tive essas referências. A minha infância eu não tive. Então, recentemente eu estava conversando que eu tenho vontade de fazer alguns vídeos falando sobre algumas questões da identidade negra. A primeira é em relação a quando você se identificou enquanto bonita. Porque quando eu era criança, hoje imagine quando eu era criança lá em 1980. Era muito pior. Não existia representatividade, o padrão era aquele cabelo liso, o padrão era a branca. E o sonho de toda menina negra era deixar o cabelo Chanel lisinho, né? E hoje a gente tem feito um trabalho de educação bem devagar, é um trabalho de formiguinha, mas que tem tido resultados, né? De que você de encontrar beleza, né, dentro das tuas características negras, né? E isso é muito bacana. E quando eles veem uma pessoa como vocês, como nós, né, eles podem perceber que é possível. Que eles podem também sonhar em chegar ali, né? E isso é muito bom. E aí, dentro dessa temática, eu estava vendo aqui esse caderninho incrível, né? E aí tem uma parte aqui que fala, né, sobre branquidade. Na verdade, eu queria falar sobre branquitude e antirracismo, né? E aí, dentro disso, eu queria lembrar 2 casos para a gente debater sobre essa questão aqui, né? E que recentemente aquele menino que foi perseguido, um adolescente, foi perseguido por um branco armado, né? E aí você vê, né, o serviço, como a branquitude age em relação, né, aos negros, né? Porque, não importa, o que ele estava fazendo, não importa, porque quando é um branco que está pinchando, que está fazendo alguma coisa, é o pobre menino, né? Como a gente já viu vários casos aí, né? Mas se for um negro tá fazendo alguma coisa, é amarrado, E aí eu queria que a gente falasse um pouco sobre essa questão da branquitude
em perpetuar o racismo e como isso tem, né, impactado no dia a dia de muitas pessoas. Para falar dessa questão da representatividade, e para englobar tudo isso, a gente tem muito presente o Pacto da Branquitude, né? É o Pacto Narcísico da Branquitude. Ele vai justamente se utilizar de todas as ferramentas possíveis que o racismo coloca a dispor dele para apagar essas pessoas da história, porque assim, quando a gente fala que nós não temos pessoas que a gente possa olhar e se ver, é porque essas pessoas elas foram ceifadas, elas foram apagadas e a gente não tem conhecimento. Hoje em dia, já é mais fácil a gente ter conhecimento da Carolina Maria de Jesus, né? Grande Maria de Jesus. Então, hoje em dia já é mais fácil. Mas, na época que ela escreveu O Quarto de Despejo, não se ouvia falar dela. Tanto que a gente tem na história dela de que a obra dela foi roubada e publicada, né? Sim. Então, ainda tem isso. Eles se apropriam das nossas obras para ganho deles. Então, quando a gente fala disso, é importante a gente citar o pacto que se cria entre eles. É esse pacto silencioso de submissão do negro e da superioridade branca, né? E também da questão da manutenção do status quo. Eles vão o tempo inteiro querer manter os privilégios deles para que a gente não consiga ter acesso e para que a gente não tenha acesso aos nossos iguais. Por exemplo, na tua época, se tu fosse procurar uma advogada negra que tivesse atuante nas causas antirracistas, não teria. Difícil, provavelmente não. Exatamente. Hoje em dia, a gente já tem pessoas que estão atuando e que possuem, né, uma advocacia pautada nisso. A gente tem o Moura Maués Furtado aqui em Belém, a gente tem o Hugo Mercês, inclusive eu tenho uma colega do projeto, que é a Maria Neta. Todos eles têm uma advocacia pautada no antirracismo. Então, e assim, querendo ou não, a internet ela nos possibilita ter acesso a essas informações, né? Mas o Pacto da Branquitude, ele nunca vai querer que a gente tenha acesso a isso. Porque justamente educação é empoderadora, acesso é empoderador. Então, é falar sobre isso. Inclusive, tem um livro, né? O Pacto da Branquitude, da Cida Bento, que ele é resultado desse trabalho de observatório, né? Onde ela inverte a lógica do sujeito e do pesquisador, né? Do objeto de pesquisa, ela inverte essa lógica para olhar para o branco, né? Para entender nessa escala onde é que ele está, né? E assim, é realmente assim uma prova, ali é um documento que ela deixa, da gente entender que as pessoas brancas elas estão em cargos de poder, né? Esse pacto ele se dá nesse processo de garantir esse poder que vai fazer a manutenção do racismo no Brasil. Então, eles não se juntam à toa, eles não estão confabulando, eles não estão co-criando ali de forma não intencional. Porque isso seria se juntar para fazer o antirracismo. Aí vira o antirracismo. Não, é o contrário, né? Esse pacto, ele elabora, inclusive, que a gente tem no Brasil esses cargos que vão passando de geração em geração, né? Inclusive dentro das organizações sociais, como ONGs e o terceiro setor. Então, presta atenção, existe uma narrativa, se a narrativa é periférica, se a narrativa é negra, se mas geralmente o cara que tá lá na ONG, e dá para fazer até uma relação aqui Sim. com a Amazônia também, que isso acontece muito com os sudestinos, né? Que tem organizações aqui no nosso território. Então, assim, faz esse contraponto, né? E assim, e é aquela história, né, do filme Estrelas Além do Tempo. Quando a gente chega lá, eles mudam a linha de chegada, né? Quer dizer, eles criam outras regras, e esse é o pacto da branquitude, né? Então, o tempo todo, eles estão se pensando como eles vão manter esses privilégios que eles não querem perder. Por isso que a nossa luta por dignidade e direitos mínimos é muito árdua, né? Porque, inclusive, ela vem
de muitos séculos, né? E a gente não pode parar, a gente não pode parar, né? E aí Conceição Evaristo vai dizer, combinaram de nos matar, combinamos de não morrer, sabe? Então, pra mim, independentemente se a pessoa é negra, ela tá na luta ou não, mas ela tá ali na dignidade, fazendo o trabalho dela, e isso. Claro que a gente quer que todas as pessoas negras tenham consciência racial. Acho que a gente tá trabalhando pra isso. Mas eu primeiro falo, cara, tem que ter um mínimo, a pessoa tem que estar viva, tá se alimentando, tem que estar viva. Se ela não resolveu isso, ela não conseguiu lidar com isso dentro da realidade dela, o filho, a filha. O importante é que a Porque, gente... querendo ou não, o privilégio de debater ainda é dos brancos. Ainda é dos A brancos. gente tem que se manter, a gente tem que ter comida na mesa, a gente tem que ter saúde, e a gente não consegue isso só debatendo. Então, é muito importante essa questão que tu falou, de que os nossos filhos vão conseguir, os nossos netos vão conseguir. Eu tenho isso muito presente na minha vivência, porque, assim como tua mãe, a minha avó, ela foi empregada doméstica. Então, quem estava no quartinho da empregada era eu, enquanto a minha mãe também estava trabalhando. Então, essa questão dos nossos filhos poderem debater é muito real. Eu consigo debater porque as que vieram antes de mim trabalharam para isso. E ainda é um privilégio debater. Se hoje em dia eu tô nos locais em que eu ocupo, é porque os que vieram antes de mim tiveram que ralar pra caramba pra... Nós que estamos aqui, podemos dizer que nós somos frutos desses movimentos que lutaram, porque a gente sabe que o direito ao negro a ter educação real só foi ter a partir da Constituição de 88, gente, de 88. Aí eu já era nascida. Tá entendendo? Até então não existia uma lei que regulamentasse que realmente o negro tinha direito à educação, né? Então, tudo muito recente. Isso eles não deram. Não foi os constituintes que chegaram e disseram, vamos fazer. Não. Foi muita pressão do movimento negro da época, né, para que houvesse essa conquista. Então, tudo que hoje nós temos, a liberdade, não foi a princesa que deu pra gente, foi muita luta, foi muita pressão do movimento negro, dos abolicionistas e até dos países externos pressionando para que essa lei pudesse ser assinada, né? Então, se hoje também nós temos direito à escola, foi muita pressão, foi muito negro que apanhou, que foi preso, né? Então, e também somos frutos das políticas afirmativas que também não foram dadas para nós. Também, isso é cobrança do movimento negro, né? As políticas afirmativas, eu fui ProUni, né? Então, essas políticas públicas, elas possibilitaram que a gente quebrasse esse ciclo, que eu também fui filha, sou filha de ex-empregada doméstica, meu pai era garimpeiro, depois foi pedreiro, e eu fui a primeira da minha casa a fazer uma graduação. E a gente, através da educação, consegue romper esse ciclo, né? É verdade. Inclusive, o SEDEMPA, né? Não dá para falar de educação de negro, de movimento político social, sem citar o SEDEMPA, que é o Centro de Estudos e Defesa do Negro no Pará, que tem aí mais de 40 anos, né, de atuação ferrenha nessa pesquisa, nesse debate, nessa expansão da consciência racial, e que foi um dos grandes, uma das organizações que contribuíram ali para a formulação, para a implementação da política de cotas no Brasil. Né? E isso já deveria ser o suficiente para a gente ter, né, um tombamento desse centro de onde vem tanto conhecimento, tantos dados importantes, tanta luta. E aí também recordar que esse ano a gente faz 21 anos, né, da Lei 10.639, de uma lei que ela não é aplicada, né, de uma lei que ela não vingou de fato, né, o que ela se propôs. Porque a gente tem esse pacto e as pessoas que podem fazer rodar isso de fato, né, e como uma política afirmativa, elas estão aqui mantendo esse pacto e a gente vai pelas beiradas comendo. Não, a gente vai ensinar, a gente vai com arte, e a gente vai com projeto de extensão, mas isso aqui era para ser, é lei. Já era para estar na grade curricular. Sim. O ensino. Era para estar nas escolas. Era para estar nas escolas. Essa cartilha antirracista era para ser debatida nas escolas, né? Como você fala.
sabe? E aí é um processo onde a gente ainda tem que precisa, sabe, falar, olha, isso já está feito, isso aqui é uma herança, né? A gente está dando continuidade a uma luta e um projeto de vida da nossa população que já existe. Né? Aqui, por exemplo, em Belém do Pará, a gente também tem o Estatuto da Igualdade Racial, que já foi elaborado, que tem vários direcionamentos do que precisa ser feito, de como o movimento e as pessoas podem contribuir nessa luta. E a gente tem novamente a negação de resultados ali, de projetos que estão encaminhados, que estão mastigados, né? Mas por conta desse pacto. Né? E aí vem a questão do pacto. A lei que diz que deveria haver nas escolas, né, uma educação em que se falasse sobre a história do negro no Brasil, sobre, né, a história dos afrodescendentes aqui no nosso país. Essa cultura que foi traga pelos nossos ancestrais para esse país deveria estar sendo trabalhada nas escolas, mas não é. E faz parte desse pacto da branquitude. Porque eles querem o quê? Na minha opinião, eu queria que vocês falassem sobre isso. Não é interessante manter a paz, quando tu não conhece de onde tu vem, tu nem sabe quem tu és? Não vem nessa questão e não é mais fácil te dominar? Exatamente. Recentemente, eu tive um debate com um dos professores de uma das escolas que a gente tem um projeto, depois da minha palestra, e eu falava para ele, né, dessa diferença. Eu já saí da escola do ensino fundamental e médio há um tempinho, e ele falava assim, eu sou professor de história, eu ensino esse tipo de coisa, eu tento ensinar, mas ainda assim a grade curricular, ela é muito engedrada. E ela é engedrada no que a gente já sabe que existe, né, que é basicamente o ensino da história europeia, né? Então ele falava para mim, eu tento. E isso para mim foi muito bonito dele falar. Eu tento ensinar sobre os conhecimentos afrodescendentes, africanos, né? Mas eu não consigo dentro da minha grade. Eu tento falar sobre os conhecimentos do continente asiático, eu tento falar sobre Ásia, eu tento falar sobre... Ele falava sobre diversos locais que não estão dentro da realidade. Aí... Assim, é complicado porque a gente tem educadores que estão aliados com a gente nessa luta antirracista, mas eles não possuem apoio, seja da escola, que a gente sabe que, principalmente em Belém, existem escolas que vão colocar muito bem engedrados esses pactos, né? Esse Sim. pacto branco. E aí você vê da questão, como você falou, de que as pessoas brancas continuam no poder, né? Eu recentemente participei de um projeto que falava sobre trazer mais diversidade para o jornalismo, para as redações, né? E aí eu acho muito importante, muito bacana esse debate, que a gente sabe que todos os locais, você também é jornalista, comunicadora, as redações, elas são brancas, né? E aí eu fiquei pensando, muito legal levar diversidade para as redações, mas mais do que levar diversidade para as redações, é importante levar diversidade para a direção. Porque quem direciona as pautas não é o repórter, né? E então, se só ali a redação pode ser preta, mas se as chefias de reportagem for branca, Vai continuar debatendo a mesma coisa. Exatamente. Né? Então e as mesmas coisas nas escolas, né? Por mais que o professor esteja se propondo a fazer uma educação antirracista, se partindo da direção da escola não houver esse apoio, né? E aí isso vai acontecer quando dentro dessas direções, né? Exatamente. É essa abertura que a gente está tentando ter com as escolas. Até o momento, todas as escolas que a gente conseguiu, ou a gente chegou na escola e falou, poxa, a gente está querendo apresentar o nosso projeto. Ou as escolas procuraram a gente, as direções procuraram a gente para falar, eu quero o teu projeto aqui porque eu estou tentando aplicar uma educação antirracista. Então, isso é muito bacana. A gente vê as estruturas se movimentando, ainda que de forma dificultosa, de forma esparsa, mas a gente vê as estruturas se movimentando. E assim, as diretoras geralmente são mulheres pretas. Então, são elas. Exatamente. Quando uma mulher preta movimenta, todo o sistema movimenta junto a ela. Então, geralmente são mulheres diretoras pretas que procuram a gente ou que já estão nessas escolas tentando aplicar de alguma forma essa educação antirracista
da maior parte das vezes, não sabendo que o que elas estão fazendo é uma educação antirracista, mas já sendo uma educação antirracista, elas só não têm o conhecimento do conceito. Mas a gente tem tido essas aberturas. Lógico que a gente tá indo para as escolas públicas, né? Pra garra. Mas nas escolas particulares a gente ainda não tentou. Mas é um foco, né? E é justamente isso que a Cida fala. A Cida, ela foi psicóloga durante muito tempo em empresas, né? Então, todo o estudo dela, a tese de doutorado dela é muito bonita quando a gente lê sobre isso. E ela vai falar justamente desses lugares de poder. De que ela encaminhava secretárias que estavam qualificadas para as vagas, mas que só não eram escolhidas porque elas não tinham a face que a empresa queria. Então, O que tu vê de diferença, Joyce, quando assim, uma produção que é feita por uma pessoa negra para temáticas negras ou em uma produção que é feita para pessoas negras, mas pensada por brancos? O que tu percebe de diferente? Diferença nisso? Vamos lá. Historicamente, na verdade, o cinema ele já nasce nesse movimento, né? No curta documentário Alma do Cinema Não Tem Cor, que eu participei, inclusive, como produtora, dirigida pelo Lucas, ele vai mostrar essa linha histórica, né? De como o cinema ele se banha sobre essa perspectiva do blackface. Então, a gente já parte daí para esse debate, né? De pessoas que literalmente tinha esse movimento de se pintar ali, e geralmente era para interpretar no cinema, incluir aquela narrativa como se fosse uma pessoa estereotipada, louca, né? Sempre levando para esse lado da marginalização dos nossos corpos, das nossas mentes, né? Ou seja, era tudo de ruim que poderia existir, era personificado ali numa pessoa negra ou branca pintada de negra, né? Então o contexto do cinema brasileiro, americano, ele é esse, né? Ele parte desse processo do blackface. Então, aí, ao passar dos anos, a gente vai vendo exatamente esse movimento. Vamos incluir a pessoa negra aqui para ser a cara do nosso projeto, do nosso processo, mas como quem escreve? Ainda quem entra como caricato, né? Aí Ainda a gente entra. tem a hipersexualização das mulheres negras, então as mulheres negras estão sempre sendo a cor do pecado, né? Estão sempre no lugar da prostituição e nos lugares de submissão, Serviçal. de serviçal. A gente tem o homem negro como o estereótipo do homem que é sempre violento, que é sempre o agressor, que é sempre o estuprador. E olha só quantos anos, quantas décadas a gente vai alimentando quem é o sujeito negro na nossa comunidade por meio das artes, desse pacto de quem domina as artes, né? Sim. Então, assim... Perpetuando esse pensamento racista, né? Perpetuando esse pensamento racista, fazendo uma lavagem na cabeça das pessoas negras em relação à sua própria identidade. São as imagens de controle. São as imagens, exercendo essas imagens de controle, né? Então, quando a gente... E isso faz com que também contribua para que o negro, né, na formação da identidade do negro. Porque se eu vejo na tela o negro apenas como criminoso, como bandido, como uma pessoa ruim, eu não quero ser igual aquele marginal. Eu quero ser igual ao galã, né? Eu quero ser igual a princesa. Se eu sou retratada sempre como a prostituta, a pessoa como eu me vejo no espelho, é sempre a prostituta, ou a empregada doméstica, ou a serviçal, ou a vendedora de balas no sinal. Eu não quero ser assim, né? Não passa muito por isso também? Demais, e isso vai impactar no extermínio da nossa juventude, na violência obstétrica, em todos os âmbitos que a gente atua, porque a gente está falando de imaginário. Se a construção do imaginário do negro é esse local sempre da marginalização, da submissão, da sexualização, como é que essa pessoa negra ela vai ser recebida nos espaços? Nesses espaços que deveriam ser espaços de cuidado? Com violência. Para você ter um dado, saiu uma pesquisa recentemente da Rede de Observatórios da Segurança, que mostrou que no Brasil, mais de 65% da população que morre por intervenção policial são negros. O Pará está em terceiro lugar.
nessa conta, né? Belém concentrando esses assassinatos. A gente já ainda está fazendo o debate que hoje eu reforcei na Câmara. Parem de nos matar. A gente está reforçando isso, né? Porque, assim, continua acontecendo, né? E vem de um Estado armado, né? Vem de onde deveria vir a segurança. Esse é o lugar do acolhimento. Mas é isso, os setores, eles não estão preparados. Pelo contrário, o imaginário que ele tem é exatamente esse imaginário de quem ele deve perseguir, atrás de quem ele deve correr, quem é que ele tem coragem de atirar, sabendo que não tem ali outros brancos Sim. que vão E que ele vai estar pleitear. protegido pelo pacto da branquitude. O branco, quando mata o preto, está protegido por esse pacto. A gente vê o que aconteceu com aquela criança, né? A mulher tá solta. E a gente sabe que não é o branco que aperta o gatilho. Porque o branco, ele vai fazer o favor de colocar outro preto para apertar o gatilho. Sim. O Estado, que deveria proteger, não tem como ele ser protetor se ele foi criado e cunhado no ideal da supremacia branca. Sim. Então, ele vai colocar negros contra negros. A gente sabe que a maior parte dos policiais são pretos, são da periferia, e a gente sabe que a maior parte dos policiais que morrem são pretos. Então, a gente tem essa ideia. Essa ideia já é formada e são os pretos que estão matando os pretos porque são os pretos que estão ocupando esse limiar. Geralmente, os brancos, eles são o quê? São os delegados, são os Sim. promotores. Eles Juízes. são educados São para isso, né? juízes. Eles são educados. A gente vê que esse trabalho de tirar, de você não é igual àquele, eles se sentem melhor do que aquele. A gente vê desde a época dos Capitães do Mato, Sim. isso já funcionava, né? Quando ele te pega, te dá um pequeno privilégio para que você se sinta melhor do que aquele preto, né? E aí aquilo te dá legitimidade, né? E pelo Estado, para que você cumpra as leis do Estado em cima daquela pessoa negra que você acha que é inferior. E vai perseguir e você não vai querer nem saber se é ou não, porque o perfil que foi te ensinado durante a educação para tu estar naquele cargo é que aquele ali era o perfil, né? Então isso é... Para a gente encerrar, que a gente já está estourando o nosso tempo, né? Eu queria que a gente pensasse o que a gente deseja para o futuro. Eu, uma mãe negra de 2 crianças pretinhas, então trago esses debates sempre e acho muito importante porque eu não quero que meus filhos passem pelo que eu passei. É muito triste eu imaginar que hoje eu tenho que educar o meu filho imaginando, né, já dizendo para ele, olha, que o negro é visto diferente. Quando você sair, vai ser visto, vai ser diferente. Você age diferente, né? Pela polícia. A polícia, sim, você tem que ter determinada conduta. A minha filha, eu tenho que dizer, olhar no espelho e dizer para ela: olha, teu cabelo é lindo, a tua cor é linda, eu quero que você lembre. Lá fora vão te dizer diferente. Lá fora você vai ouvir que a tua pele é feia, que o teu cabelo. Mas lembre de mim te falando que a tua cor de pele vem da tua mãe, vem das nossas ancestrais. E todo esse nosso rolê, todo esse nosso debate dentro do movimento negro é para quê? O que a gente espera do futuro? É isso que eu quero que vocês falem agora para a gente encerrar. Né? Dentro do teu trabalho, que eu falei agora que deveria estar nas escolas, já está nas escolas essa cartilha, mas não é pelo Estado, isso deveria ser um programa do Estado, não é, né? Mas essas iniciativas como a iniciativa, né, que a Áurea faz parte, está trazendo, é muito importante. Eu gostaria que você falasse sobre isso para a gente agora. A gente está em conversas, né, com a SEDUC. Ainda não tem nada concreto e ainda está num estágio muito inicial, mas a gente espera que seja o Estado que coloque isso dentro das escolas. Eu acho que, unindo ao que a gente produz no projeto e a essa questão da percepção do futuro, a primeira coisa que me vem à mente é a questão do embate da resistência. Nós estarmos aqui conversando hoje é uma forma de resistência. Eu estar indo com os meus brilhantes colegas para dentro da sala de aula é uma forma de resistência, é uma forma de embate, né? E pensar em políticas, pensar em movimento, em embate, para mim, é pensar afrocentrado. É pensar no negro enquanto lugar de destaque e no negro como produtor do que ele quiser. Seja de conteúdo, seja de arte. E é essa questão de produção mesmo e de
ocupar espaços, sejam eles onde quer que forem. Bom, futuro, né? Eu tenho refletido muito sobre o tempo, né? Que eu acho que depois da pandemia e que também mostrou, Sim. assim, de forma muito nítida essa ferida nossa, né? Do racismo, porque foram as mulheres negras que mais morreram durante essa pandemia, e aí a gente está renascendo e reconstruindo de novo. E essas imagens e essas pessoas negras já estão dirigindo, já estão escrevendo, e a gente já está fazendo projeto na universidade, a gente já está aqui, já tem programa, já tem não sei o quê. E aí eu tenho essa sensação de que a gente já está, nesse momento, construindo o futuro. Nesse exato momento que a gente está aqui agora, a gente já está construindo esse futuro, né? E o que eu espero, assim, da sociedade, no geral, é que a gente olhe para as nossas questões o quanto antes, numa perspectiva global, universal, e de fazer um pacto maior, um pacto pelo bem viver, sabe? Porque a gente, quem não tá morrendo por bala, tá morrendo de ansiedade, tá se matando, depressão, né? A gente tem uma questão da saúde mental que tá cada vez mais tornando uma coisa mais forte na nossa sociedade. E a gente precisa se cuidar. A gente precisa se cuidar, cuidar uns dos outros. E aí, esse compromisso de cessar com o racismo, de acabar com essa política de extermínio que tem, não só no Brasil, mas em vários lugares do mundo, precisa ser de todos. Precisa ser de todas as pessoas, né? E aí a gente vai conseguir também colocar aí, construir um futuro mais digno, né? Mas eu tenho certeza que as nossas crianças estão preparadas para o que vier. Ah, os meus pretinhos estão. Só melhora, gente, só melhora a cada geração. É. O Brasil que se prepare, porque tá vindo uma leva de pretinhos aí, olha, preparados para combater o racismo e todas as suas formas, de forma bem concreta e bem potente. Enfim, quero agradecer vocês, viu? Muito obrigada, Áurea, por a participação. Muito obrigada, Joyce. Foi um prazer dividir com vocês duas essa mesa e dizer que o Carta Amazônia vai estar sempre de portas abertas para vocês. Espero outras vezes receber vocês, que sei que tem muito papo para a gente, né, falar sobre essas nossas temáticas. E para encerrar, né, você está ouvindo Carta Amazônia. Esse podcast tem o apoio do Pajor, do Repórter Sem Fronteiras. E curta, compartilhe, comenta. Se inscreva no nosso canal também. Nós estamos no Spotify, em formato de áudio. Você pode escutar no Spotify, no Deezer, das demais plataformas de áudio. O podcast Carta Amazônia conta com a direção e a montagem e mixagem do Heraldo Paulino. Os efeitos sonoros e as vinhetas são do Eiran. A produção executiva é minha, Cecília Amorim. E a edição do Adson Ferreira. Muito obrigada a todos que acompanharam, né? Muito obrigada a vocês. E espero vocês nos próximos episódios do Carta Amazônia.